a atenção maior do método de ovulação Billings não é mais quando a mulher menstrua ou não, mas sim a identificação do momento em que ela começa a ovular. Quando foi essa mudança? Você que tem estudado, viajado, se preparado para defender essa causa. Então, olha, Ricardo, é muito simples isso aí. Antes do método de ovulação Billings, nós tínhamos um outro método natural, foi o primeiro método natural, que é o método da tabelinha, se chama método da tabelinha. Então, ele tinha como pressuposto que a mulher regular tinha um ciclo regular se o ciclo dela fosse de 28 dias. Por isso que, a partir daí, as mulheres de ciclo irregular começaram a entrar em desespero. O que não for 28 é irregular. Que quer dizer o quê? O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação até a véspera da próxima. Esses dias tem que dar quanto? 28. Se dá 26, se dá 35, eu sou irregular. Compreende? Compreendo. Então, essa é a causa das pessoas. Eu sou irregular, eu posso fazer método. Você entendeu? E por que o ponto de referência mudou? Não é mais a menstruação, então, e sim a ovulação. O método da tabelinha era um método científico natural. Exatamente por isso que mudou. Por quê? A ciência, ela evolui, né? Ela vai caminhando. E aí começaram mulheres a apresentar ciclos que não são de 28 dias, que são de 35, que são de 26. E aí? E aí entrou o método de ovulação Billings. Por quê? O método de ovulação Billings pode ser usado para qualquer tipo de mulher, de ciclo de 25, de 26, de 28, de 30, de 35, na amamentação, na pós-pílula, na pré-menopausa. Independente do ciclo que ela tenha, ela consegue reconhecer os sinais de fertilidade e de infertilidade. Agora, então, foi um avanço que a ciência fez com relação ao ciclo menstrual. Ok. Eu fiquei satisfeito com a pergunta. Vamos com a resposta. Leila, próxima pergunta pode ser para a doutora Clara? Pode. Por favor, querida. A Graça pergunta. Ela vai noivar agora, e de alguns meses vai casar, e ela está procurando livros, pessoas, médicos que conheçam uma literatura apropriada para ela estar estudando o método. Inclusive, Leila, sua pergunta é muito importante, a gente aproveitar, perguntar até para a doutora Clara, a partir de quando uma mulher pode começar já a fazer, a colocar em prática, não é? O método de ovulação Billings. Doutora, por favor. Olá, Graça, boa noite. Então, Ricardo, te respondendo, desde sempre, nós temos instrutoras Desde sempre que idade? Desde sempre mesmo. Nós temos instrutoras que levam os filhos e as filhas para dar as aulas nos cursos de método de ovulação Billings. E tem um caso muito interessante que, assim, a filha está brincando e a mãe está dando aula, e aí um belo dia a menina fala para a mãe assim: mamãe, hoje eu ovulei pela primeira vez. E a mãe fala: como assim? Eu vim percebendo que eu estava apresentando algum muco cervical e hoje eu percebi por causa das aulas que você deu. E ela percebeu a sua primeira ovulação. Que idade tinha essa criança? 12 anos. Perfeito. Então, a partir do momento em que a menina já for capaz de compreender... Começa a perceber a sua primeira ovulação e, desde sempre, qualquer mulher pode perceber e anotar todas as suas ovulações, fazer o seu gráfico, porque não é só para espaçar ou conseguir gravidez, é para a saúde reprodutiva da mulher. Ok, vamos responder então a pergunta que a Leila fez, da pergunta da Graça. Mas, na verdade, Graça, para você fazer o Billings, você deve ter uma instrutora. O método de ovulação Billings precisa de ter um instrutor. Você tem literatura. Nós temos vários livros. Aqui na Canção Nova vende aqui no Davi. Em algumas livrarias da sua cidade também vende livros de método de ovulação Billings. Até na internet você consegue, até pelo site da UOMBS, do Sem Plafan. Mas você deve ter, no nosso site mesmo, do Sem Plafan, deve ter um instrutor da sua cidade. Sem Plafan, por favor, doutora? www.semplafan.org.br. Ela é de que cidade, a moça? E o site da UOMB? É womb.org. É W-O-O-M. É www.womb.org. Ok. Mas é importante dizer da literatura, porque as literaturas que a gente tem
atualmente são literaturas para instrutores e não usuários. É como se você fosse leigo e começasse a ler um livro de endocrinologia, que a doutora Clara consegue ler. Isso dificulta um pouco então nós somos carentes de uma literatura para quem põe em prática. É uma literatura mais acessível, né? Para o usuário, né? Para o usuário. Isso. Mas o usuário deve ser sempre acompanhado. E sem instrutor não existe usuário. Assim como você deve ter um diretor espiritual, você deve ter um instrutor. Desculpe interromper, doutora Clara. Doutora Bia, doutora no assunto. Essa informação ela é de fato muito importante, que da necessidade de um instrutor. Então, em quaisquer casos que sejam trazidos aqui no programa ou que as pessoas nos acompanhem agora, é preciso que haja instrução. Aonde é que alguém que está nos vendo agora diz assim, aonde é que eu vou achar esse instrutor? Mulheres, inclusive. Ricardo, deixa eu te interromper também, que é uma das perguntas. Que eu gosto. A Karina Silva, de Itapira, São Paulo, ela diz assim, eu tenho 22 anos, sou solteira, mas procuro fazer o controle do método Billings, porém, sem uma instrução, uma pessoa informada no assunto. Todo o material que eu utilizo é da internet. Gostaria de saber se mesmo marcando e verificando sozinha, o método pode dar certo quando eu casar. E aí? Sem instrutora. Exatamente. Então, querida. Bom, sua pergunta tem duas respostas. Vamos para a mais simples primeiro. Sim e não. Olha, o que a gente tem de orientação da UOMB, né? Porque nós ensinamos de acordo com a orientação que nos é dada, né? Não existe usuário do método de ovulação Billings sem gráfico e sem instrutora. Entendeu? A mesma coisa que fala assim, eu sou acompanhado pelo meu endocrinologista e você não vai nele perguntar o que está acontecendo com você? Você toma medicação, prescrição ou automedicação? É a mesma coisa, é uma questão de saúde. Precisa de uma orientação, precisa de um orientador acompanhando você. É o que nós temos de protocolo, como dizem na saúde. De modo geral, qual é a orientação para alguém que que queira encontrar um instrutor? Primeiro, eu vou fazer já um apelo, né? Temos poucos instrutores no Brasil, mas temos vários que estão trabalhando fielmente, firmemente. Seja um instrutor do método de ovulação Billings, nós podemos te capacitar. Como é que essa capacitação? Essa capacitação, ela comporta uma sensibilização de 12 horas, né, que a gente faz uma sensibilização tem um encontro de sensibilização do método de ovulação Billings, 12 horas. Aí você faz a sensibilização para 100 pessoas. Com palavras muito chiques, uma sensibilização. Mas é um nome. De 12 horas. Eu já estou na área médica, já virei Legal. quase uma médica. Então, se faz uma sensibilização, é o que eles usam, os médicos. Vamos dar um exemplo lá. Eu estou começando a ficar sensibilizado. Você está sensibilizado? Ai, tomara que o programa sensibilize muita gente. Vamos dar o nosso exemplo. Então, em Barra Mansa, nós fomos em Barra Mansa, eu e o Marquinhos sensibilizamos. Quantas pessoas tinham lá naquela primeira vez? 46. 46 casais, jovens, quem estivesse lá. Desses 46, nós sensibilizamos as pessoas sobre o que é o método de ovulação Billings, paternidade responsável. E aí nós lançamos... Tem que falar paternidade e maternidade responsável. Isso, paternidade e maternidade responsável. É isso mesmo. Obrigada pela correção. É isso, eu também falo isso. E não disse, mas eu também falo isso. Então, a gente sensibilizou essas 46. Dessas 46, nós vamos dizer assim, quem de vocês querem ser instrutores do Billings? Sabe quantos vão dizer sim? Desses 46? Não. Quantos? Uns 5, 6. Aí, beleza, para mim não me importa o número. Se tiver em cada diocese ou em cada paróquia um casal instrutor, tá ótimo. Ok, se alguém quer agora que você visite a paróquia... Calma. Aí Como que você fica calma? Essas 6 pessoas vão receber uma formação de 40 horas, em que ela vai aprender todos os tipos de gráfico do mundo, porque o instrutor não pode saber só o gráfico dele. Eu só sei o meu gráfico. Eu vou atender diversas Vou atender várias mulheres, é lógico. São pessoas com circunstâncias diferentes. Então, eu vou atender pós-pílula, pré-menopausa, amamentação, conhecimento da fertilidade. Então, essa pessoa vai receber uma capacitação de 40 horas aula. Vai fazer uma prova, vai ser corrigida e ela vai para um estágio supervisionado. Porque ela vai ser
vai começar. E ela vai ser supervisionada, porque ela vai começar a atender, correto? Mas ela nunca atendeu até então, certo? Ok. Então, ela vai começar a atender com uma supervisora, que já é mais antiga e tem mais experiência. E ela, aos poucos, vai tendo esse estágio de 6 meses, apresenta 6 ou 3 casos, e aí ela é instrutora do método de ovulação Billings. Ok. É o caminho de formação de instrutor. A minha pergunta é, alguém que está nos vindo agora e diz assim, quero trazer o método Billings para o meu grupo, para a minha cidade, para a minha paróquia. Vocês vão lá? Vamos. E aí, qual o contato nós com vamos vocês? dar o contato do Semplafam, que é o órgão nacional do método de ovulação Billings, ok? Que é semplafam.org.br. Isso. Aí lá tem uma lista de instrutores no Brasil. Então você tem que fazer isso, ir lá no site. Leila, abre o site aí, ver se a gente consegue mostrar. O site do semplafam.org.br, para ajudar até você a identificar. Aí tem lá instrutores, né? Quando aparecer, quero pedir a nossa diretora querida, Priscila Barbeta, que por favor mostre para a gente, assim que for possível, o site do semplafam.org.br. Isso. Continue, Bia, por favor. E aí você tem lá, hoje no blog do Famílias Novas, nós também colocamos a lista de instrutores atualizados e que estão atendendo. E aí você pode ver se tem perto da sua cidade. E assim a gente vai correndo atrás, né? É claro dizer que, de fato, nós não temos instrutores para dar e vender em todo lugar do mundo. Não tem. Isso é uma dificuldade. Estamos defasados. Estamos. Vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Ok. Próxima pergunta, Leila, para quem vai? Vai para a doutora. Obrigado. Doutora, somos casados há 4 anos, é o Emanuel. E recentemente descobrimos que temos um problema. A minha esposa tem um ovário atrofiado e o outro tem uma pequena passagem na trompa. A médica nos orientou à fertilização. Logo discordei. O método Billings pode me ajudar? Pode nos ajudar? É a pergunta dele. Obrigado, Leila. Então, boa noite, Manuel. O método Billings vai te orientar na sua ovulação. Vai mostrar a fertilidade, vai mostrar o quanto que você está ovulando. Quanto à obstrução tubária, esse é um problema que talvez você consiga com o seu ginecologista, alguma técnica de desobstrução tubária. Eu acho que é um caminho mais para avaliação da parte física da sua trompa uterina. Esse é um grande problema. O outro ovário realmente já está com problema, mas a atividade ovariana desse outro ovário, se ele realmente tem essa atividade ovariana, eu creio que o método Billings vai te ajudar nisso. Vai avaliar o quanto que você ovula, com certeza. Obrigado, doutora. Bia, a Larissa de Juiz de Fora, Minas Gerais. Se a igreja orienta que os cônjuges mantenham relações sexuais para a procriação, não seria o método Billings, quando usado para programar a gravidez, também uma forma de descumprir essa orientação católica na medida em que a realidade da abstinência no período na medida em que é realizada a abstinência no período de fertilidade? Nesse caso, a intenção do casal não é a procriação? Ótima pergunta. Ainda bem que você fez essa pergunta. Porque essa pergunta é muito importante. Sim. Muito importante mesmo para esclarecimento, que é uma desinformação que as pessoas têm. Então, a Igreja Católica vê o sacramento do matrimônio com 2 finalidades. Um sacramento que tem 2 finalidades, unitivo e procriativo. Então, de fato, a Igreja Católica não recomenda, não orienta, não diz que tem que usar o método de ovulação Billings. O casal de noivos, casal de namorados que busca o sacramento do matrimônio, ele busca o sacramento para viver as suas finalidades. Ou então ele não se casa. Pode ser celibatário, enfim, não busca o sacramento. O que o Catecismo da Igreja diz, esse documento que é da Humana e Vida do Papa Paulo VI diz é o seguinte: a exceção é buscar um método natural. O que a Igreja diz é assim, olha, se esse casal tem motivos graves e justos para espaçar um nascimento, que ele recorra ao método natural. Você está entendendo? Só que a nossa mentalidade ela é contraceptiva.
E esse é um risco muito grande no ensino do método de ovulação Billings, dentro da própria igreja. Nós não podemos ensinar o método de ovulação Billings separado do que a doutrina da igreja nos ensina. Porque senão, de fato, nós vamos estar fortalecendo a mentalidade contraceptiva, que está no mundo. Que seria a utilização utilizar do o método como a pílula. Como eu já atendi casal, eu falei, minha filha, usa a sua pílula em paz e sai da minha frente. No Por que sentido você disse assim, isso a ela? não disse assim, né? Eu estou falando aqui, mas não disse Você assim para ficou ela. agitada Eu fiquei agora, agitada. Né? Que me desculpa. Mas eu disse para ela assim, olha, não, depois de vários atendimentos, né, gente? Eu falei assim, olha, pensa bem comigo. Se você está usando o método com essa mentalidade contraceptiva, não faz diferença você mudar de método. Você está entendendo? Ela só está mudando de método, sei lá, por uma consciência, por alguma... Bia, de forma bem objetiva, o que significa utilizar o método de ovulação Billings de forma contraceptiva? Só para espaçar a gravidez. Só para espaçar a gravidez. Para não ter filhos. Isso. É a mesma coisa. A igreja não recomenda isso. A igreja diz, casais, casem e se unam, sejam uma só carne e procriem, porque quando alguém gera uma vida, aquilo ali é sinal da paternidade e maternidade de Deus. Nós estamos gerando filhos para Deus. Nós somos co-criadores com Deus. O Eduardo só existe porque você e a Eliana se abriram uma generosidade para que aquela pessoa existisse. O que um casal faz não é um microfone, não é uma câmera, é uma pessoa. Então, quando a igreja fala de métodos contraceptivos, ela não é retrógrada, ela é humana. Ela é mestre em humanidade, ela entende você que é pessoa. Porque mesmo a pessoa que usa método contraceptivo, ela vive um conflito interior muito grande. Porque é algo que não está dentro dela. Ela dá várias justificativas, assim, entendendo? Ela vai dando justificativas externas. Mas quando você vai entrando no coração, é um conflito interior. Eu estou dizendo da minha experiência de atendimento, né? Lógico, que não é tudo na vida. Mas quando você conversa com um casal vasectomizado, que fez laqueadura, que usa contraceptivo, que eu atendo, pessoas que usavam pílula e não querem mais usar, às vezes por uma questão de consciência mesmo, do que é a vida, porque se não tem uma consciência do que é a vida, fica com a pílula. Porque ela só está mudando de método. Então, o que você está dizendo aí nessa pergunta, por isso eu agradecer a pergunta, isso precisa ser divulgado dentro da igreja. Por conta de uma falsa informação. Você está entendendo que é perigoso? Principalmente por isso que você falou aí, que esta mentalidade contraceptiva, Exato. não havia pensado sobre isso. Porque aí a pessoa fala assim, então eu tenho... como que a gente... Vamos dar um exemplo, ver se eu consigo me explicar melhor. Chega um casal de noivos, por exemplo. Aí ele fala assim, então, eu quero casar, mas eu quero ficar 5 anos sem ter filho. E para isso eu quero conhecer o método de ovulação Billings. Aí então, por que você não casa daqui 5 anos? Você está entendendo? Aí, não, mas você vai casar para quê? Então, a questão, na verdade, está na formação desses jovens para que eles estão buscando o sacramento do matrimônio. Eles não estão entendendo o sacramento do matrimônio. Muito bem. Porque se a pessoa não entende a vocação do sacramento do matrimônio, não adianta fazer método. Não é isso que o método quer. Aí você está sujando uma coisa que é linda, né? Então, por isso que você falou da importância desta sensibilização. Isso, porque nessa palestra de sensibilização, o que a gente faz? Humani Vitae. É esse documentinho aqui de Papa Paulo VI. Porque aí a pessoa já espana, né? Ela já entende isso, fala, bom, então eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. É complicado mesmo, porque é uma formação de consciência. Então, isso que ela disse não é o que a igreja orienta, não. A igreja não orienta, não recomenda, não indica nada. O que a igreja diga, vivam o sacramento do matrimônio. O que o Papa Paulo VI escreveu? Minha gente, sensibilizado com a situação de alguns casais. Porque às vezes o casal tem motivo grave de não ter mais um. Ele tem 2. E tem um motivo grave. A mulher, se tiver o filho, vai morrer e vai deixar o marido e os 2 filhos. Isso é um motivo grave para não ter um outro nascimento? Aí vamos buscar o método natural. Mas não é assim, eu não quero ter filho porque meu peito vai cair, porque eu quero comprar um... Enfim, eu não vou dar exemplo, porque senão eu vou ser preconceituosa. Mas, enfim, a questão é, você tem motivos justos e graves? Meu filho, mas quem vai responder isso? Não sou eu, é a sua consciência. Não é o padre da sua igreja, não adianta você perguntar no Trocando Ideias, não adianta você perguntar para o padre da sua paróquia. Isso aí é a consciência do casal que vai responder.
Porque vai chegar no final, você vai falar assim, e aí, Senhor? Te dei os filhos que você pensou de eu ter? As pessoas que você pensou para existir através de mim existiram? É isso que ele vai perguntar e acabou. Ok, querida, isso. Tome sua água aí, tranquilamente. E foi daí que nasceu o método. O método de ovulação Billings nasceu dessa questão. Um padre chamou o Dr. Billings e disse para ele, precisamos de arrumar um jeito que seja uma maneira natural de espaçar as gravidezes de algumas mulheres que necessitam de espaçar as gravidezes aqui em Melbourne. Foi. E nasceu o método de ovulação Billings. E aí o Dr. Billings disse para ele, vamos pensar nisso. Ele era ginecologista. E aí chamou um biofísico e disse para ele, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, dou 3 meses para você. E ficou lá 33 anos com o Dr. Billings. Muito bem, obrigado. Vamos atender as pessoas que com certeza estão aí na fila da dona Leila. Doutora, não vou identificar a pessoa, mas ela diz o seguinte, tenho 37 anos e tenho um ovário policístico desde a adolescência. Minha menstruação é irregular e nem sempre consigo ovular. Tive até dificuldade para engravidar, precisei de tratamento. Hoje tenho 3 filhos, mas sempre tive vontade de usar o método. É possível? Boa noite. Sim, é possível. Na verdade, assim, a gente tem essa pergunta sempre, será que você realmente tem ovário policístico? Porque o ovário policístico é uma síndrome. É uma síndrome que contempla não só os cistos de ovário, como outras coisas. Tem resistência da ação da insulina, tem acne, tem irregularidade menstrual e obesidade, outras coisas. Mas, na verdade, já que você engravidou das 3 vezes e tal, será que realmente você tem a síndrome do ovário policístico? E o anticoncepcional oral que as pessoas usam, e foi até bom a pergunta dela, porque acaba a gente respondendo a algumas perguntas que talvez já tenha aí, que é realmente o tratamento que se usa para a síndrome do ovário policístico na grande maioria das pessoas. E existem outros tratamentos para a síndrome do ovário policístico que não é somente o hormônio anticoncepcional. Existem outras formas de se tratar. E às vezes a gente fica bloqueado nisso, fica tomando anticoncepcional oral para tratar a síndrome do ovário policístico, sendo que existem outras formas de tratamento. E você, às vezes, suspendendo o anticoncepcional oral, cuidando desse ovário, tratando de outra forma, diminuindo a ação da resistência da ação da insulina, você vai ver que você vai estar ovulando e vai conseguir anotar seu gráfico, avaliar a sua ovulação e observar melhor. É possível, claro que é possível. Mas, inicialmente, é melhor você perguntar com o seu ginecologista que te acompanha.